Boa noite. Este é o programa Interação. Hoje com a presença do presidente da CACB, a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, José Paulo Cairoli. José Paulo, grande prazer de ter aqui conosco e com nossos telespectadores aqui da Ubra TV. Você é uma grande liderança empresarial no Brasil, uma das mais influentes e das mais competentes. A gente ouve circulando o Brasil afora, em diversos estados, os trabalhos, as realizações que você, como presidente da CACB, tem realizado nesse nosso Brasil afora. Te gostaria de poder compartilhar um pouco dessas tuas opiniões sobre o Brasil, de pensar o Brasil, que a gente muitas vezes discute, o que está faltando para o nosso Brasil para os próximos 15, 20 anos. Então a gente queria ouvir um pouco da tua opinião, da tua vivência, daquilo que a gente pode transmitir para a nossa sociedade e para o nosso telespectador, que é um cidadão, que é isso que ele precisa ser, não pode se confundir com ser um eleitor, sim um cidadão participativo, integrado, que esteja interagindo com todas as instituições. Como é que está a nossa CACB hoje? Como é que ela está interagindo com a sociedade? Bom, primeiramente, boa noite aos teus telespectadores. É sempre uma alegria, uma oportunidade poder estar falando com um universo maior do que o universo que congrega a Federação e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, utilizando a TV Ubra, utilizando o teu programa. Muito obrigado. Vivemos, sem dúvida nenhuma, num grande momento do nosso país, que é a consolidação da democracia, onde permite cada vez mais o associativismo cada vez mais crescer. E eu estou tendo essa feliz oportunidade, como presidente da Federação e agora como presidente da Confederação, estar nesse momento e poder oportunizar que a sociedade participe mais ativamente, não defendendo partidos, não defendendo políticos, mas sim defendendo ideias e fazendo com que a sociedade se movimente e se comprometa cada vez mais dentro desse processo democrático, que é construção que começa nos municípios e que vai para o Estado e que depois vai para a Federação. É importante, dentro desse processo da Confederação, nós invertermos a lógica que para nós parece que ela está invertida, de forma que é em Brasília, que é no centro do poder que se decide as coisas, quando as coisas têm que ser decididas no município. Dentro dessa visão que nós construímos na Federação ao longo dessas nossas gestões, nós estamos levando para a Confederação. Logicamente, com o envolvimento com a base, que é muito importante. Nós temos hoje mais de 2 milhões de empresas associadas à Confederação. São 87% de micro e pequenas empresas, que são pessoas que são representativas dentro desse processo. E assim nós estamos construindo esta massa com um poder extremamente importante, porque é um associativismo puro. As pessoas se juntam nos municípios, se juntam nos seus estados, por convicções e por interesses comuns. Não adianta nós estarmos debatendo segmentos isolados dentro desse processo. O nosso sistema da nossa confederação vai bem se as empresas vão bem. Como é que as empresas vão bem? Se tiver mercado, como é que o mercado vai bem? Se tiver recursos, tiver riqueza. E o que nós buscamos? Geração de emprego e geração de renda. E não interessa ao partido que está no poder nesse momento. Porque nós, como empreendedores, nós como empresários, ou nós como homem de negócios, nós continuaremos nos nossos lugares e esses partidos vão trocando de poder, vão trocando, vão sendo oposição, vão sendo situação, e nós temos que conviver dentro desse processo. E o que eu tenho tentado, cada vez que vou ao encontro nesses estados, tenho participado em diversas regiões, é que nós não podemos terceirizar aquilo que é nosso. É muito fácil para nós, como sociedade, transferirmos algumas coisas que não ocorrem, dizendo que é o político, e a culpa, primeiro, do país Estado como está, bem ou mal, ou do Estado está bem ou mal, é porque nós nos omitimos ou nós elegemos equivocadamente dentro desse processo. E nós só acertaremos isso se nós tivermos a capacidade de reconhecer, primeiro, que nós somos parte importante do processo. Segundo, que nós vamos acertar, mas vamos errar também. E que aí nós estaremos construindo uma sociedade seguramente melhor do que essa que nós estamos até agora. Chegou a hora, então, do indivíduo ganhar força, né? Do indivíduo reconhecer o seu valor e ele poder estar interagindo de forma mais efetiva. O que me parece é que hoje no Brasil, nós mesmos buscamos a ausência. Nós buscamos nos comportar num ponto nulo
né? Ou seja, é muito mais fácil o governo realizar para mim do que eu ir atrás das minhas próprias realizações, das minhas próprias conquistas. Com a SACB, que é uma rede que funciona com cerca de 2,5 milhões de empresários, né, e trabalha de forma unificada, como será que a gente podia disseminar isso para o indivíduo? Como fazer o indivíduo se inserir ou buscar se inserir em agremiações, sindicatos, como ele se organizar, como a sociedade civil se organizar e qual força isso teria dentro dessa ideia de que governos vêm e vão, tanto faz, quem é ou quem está lá ou quem vai deixar de estar, mas como a sociedade civil organizada criar valor e conseguir ela se encolher aos resultados e solidificar o desenvolvimento do país. Primeiro, a minha geração viveu um momento importante do país, um momento que teve um crescimento muito importante, que foi um processo que não foi democrático, que teve os acertos, teve os erros, como todo processo democrático. A tua geração hoje está vivendo exatamente esse espaço como indivíduo, como ser humano. Primeiro ponto que vejo, dentro de uma definição de indivíduo, o líder empresarial, o líder que se dispõe a defender esse tipo de bandeira, ele não pode estar vinculado a nenhum partido. E eu tenho dito, como digo aqui no Rio Grande do Sul e tenho dito no Brasil, que o nosso partido é o PD, que é o Partido do Desenvolvimento. Ele é muito mais amplo do que nós buscarmos tentar numa agremiação partidária. Por que eu digo isso muito claro? Não tentando valorizar mais os partidos. Quando nós estamos numa posição nessa que eu me encontro hoje, no momento de eu estar defendendo um partido ou estar vinculado a um partido, eu vou estar defendendo ou criticando por interesse partidário. Então, primeiro ponto, no meu entender, o indivíduo tem que estar vinculado a algum segmento, mas ele tem que ter uma visão mais ampla. Na minha posição, eu não poderia estar vinculado a um partido, por quê? Porque não me caracteriza que isto poderá ser um trampolim para conseguir votos para alguma coisa. Então, eu sei que é uma tarefa que ela se torna mais importante dentro desta visão que eu busco ter e busco alinhar. Eu penso que essa tua pergunta, ela se resume num ponto, me parece chave. Todo ser humano quer estar junto do equipe vencedora. Como é que nós nos tornamos vencedores? Quando nós efetivamente fazendo tijolinho por tijolinho, crescendo dentro desse processo. O processo associativista, ele tem um papel fundamental dentro desse contexto. Primeiro, é ir construindo junto com todos, que não é o líder ou o presidente que é o responsável, sim, fazer um envolvimento dentro desse processo com a participação de todos e todos se sentir engajados e sendo responsável pelos acertos, deixando que os erros fiquem na mão do líder, mas os acertos, que é muito importante, e que eles sejam protagonistas do crescimento dentro desse processo. E isso, sem dúvida nenhuma, exige muito diálogo, muita conversa, muita interação, e isso é uma disposição que cada um tem que fazer, cada um dentro das suas funções. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento extremamente importante de valorização do indivíduo. Na minha geração, uma coisa básica, o consumidor não era reconhecido. Nos anos 80 não existia consumidor. O produto era na prateleira e comprava quem queria, quem não quisesse não ia comprar nada. O mercado mudou, o mundo mudou. Hoje nós temos que interagir muito mais, hoje nós temos que fazer o produto que o mercado quer e não adianta inventar um produto que não tem mercado. Então, isso, na prática nossa como empresário, é assim que se faz. Nós temos que fazer isso na nossa vida direta. Por outro lado, nós temos hoje muito mais dificuldade de espaço de tempo. Hoje nós temos muita informação, hoje nós temos muita solicitação. Como é que nós vamos dar prioridade àquilo que é mais importante? Então, aí começa a diferença de um indivíduo. Como é que no mesmo movimento, tem condições de avançar muito mais do que o outro? Porque ele tem a capacidade, porque a informação está democratizada, todos têm a mesma informação, e uns têm mais resultado que outros, como é dentro de uma empresa. A mesma empresa, aliás, o mesmo segmento tem empresas que têm resultado e outras não. Por quê? Porque faz parte das pessoas. Nesta visão de indivíduo, assim como acontece na empresa, assim como acontece num ambiente empresarial ou no ambiente associativo, como no caso da Confederação e como no caso da Federação. Quer dizer, são movimentos dessa dimensão que capacitam as pessoas a se distanciar da média e levantar
posição que nós temos defendido ao longo da nossa história. Independe de tamanho, né, presidente? Não importa se é a maior indústria, uma das maiores indústrias, ou se é uma empresa pequena, seja uma marcenaria, seja um escritório de contador, de contabilidade, enfim, depende do número de funcionários, depende da estrutura. Todas têm que estar envolvidas nisso. Depende do indivíduo, tá? O importante não é a empresa, o importante é o indivíduo. E aquele indivíduo vai ter capacidade no processo decisório se ele tiver envolvimento, se ele tiver ação, se ele efetivamente colocar sua alma dentro desse processo. Não existe pessoa bem-sucedida em qualquer atividade que não bote alma nas coisas. Quer dizer, a coisa não é em cartilha que se constrói uma empresa, ou se constrói um indivíduo, ou se constrói uma pessoa. Se fosse assim, todos os pais elegeriam seus filhos os melhores homens do mundo, e as coisas não acontecem assim, porque cada um tem o seu jeito e nós temos que expandir esse processo de individualização coletiva, porque a pessoa, por mais capacidade, se ela não fizer junto com outros, ela se torna individualizada e, portanto, sem condições de fazer parte desse mundo globalizado. É muito mais complexo viver nesse mundo globalizado. O mundo hoje acontece qualquer coisa, em qualquer parte do mundo, atinge a nós aqui em Porto Alegre. Isso no passado não era assim. Quer dizer, então exige, sem dúvida nenhuma, uma capacidade muito mais de articulação. Por isso que nós vivemos num mundo de muito mais estresse, de muito mais atenção, que exige cada vez mais dentro desse processo, e é assim que a Confederação busca, e é assim que nós, como entidade, devemos estar pensando. Isso é a opinião de um grande indivíduo. Nós vamos passar para o próximo bloco em seguida e convidamos a todos vocês a ficarem conosco no Interação.